Agora eu vou falar para vocês sobre o jogo de xadrez, o jogo em si. Vou mostrar algumas ideias, alguns princípios do xadrez e nós vamos dar uma analisada num pequeno jogo para entender um pouquinho de como funciona o jogo de xadrez na prática. Tá? Então nós já vimos o movimento das peças, agora precisa começar a entender o jogo em si. Bom, o jogo de xadrez, a ideia dele é atacar o reino do adversário e capturar, na verdade não se captura, mas dar checkmate no rei, né? Seria o processo de captura do rei, porém, ao chegar no checkmate, o jogo simplesmente acaba. Não precisa tirar o rei do tabuleiro. Para isso, é necessário você bolar uma estratégia de longo prazo, ou seja, que te leve até o final do jogo, isso pode demorar um pouco, e pequenas táticas que você vai desenvolvendo durante o jogo, né? Pequenas ações no decorrer da partida. Nós separamos sempre o jogo em pelo menos 3 partes, né? Que é a abertura, o desenvolvimento, também chamado de meio jogo, e as finais, quando as peças já foram embora, quase todas, e você já está aí só tentando finalizar o rei, né? Lembrando que um jogo ele pode terminar não só por checkmate, mas também pode terminar por tempo, né? Nas partidas que você tem em campeonatos, a disputa sempre é por tempo, além de um checkmate, de um eventual checkmate no adversário. Também, claro, pode acontecer o empate ou a desistência, né? Mas reforçando, o xadrez ele traz alguns benefícios, especialmente para um aluno, né? Ele estimula a criatividade da pessoa que pratica xadrez, ele melhora o raciocínio e a concentração, ele estimula a paciência para você, enquanto prepara as jogadas, enquanto pensa, ele exercita a mente, te ajuda a lidar com o sentimento de perda, já que infelizmente a gente não ganha todas, né? A gente ganha e perde também, e aumenta então com isso, tem uma melhora aí no rendimento escolar, né? Em especial no caso de alunos, que é o foco deste vídeo. Bom, o xadrez, como eu disse, ele trabalha nessa ideia de 3 partes: abertura, desenvolvimento, né, e final. Abertura tem muitas aberturas, e o ideal é que alguém que queira jogar estude várias aberturas aí. Eu vou começar por uma aqui, que aliás eu gosto dela e acho que eu indico para que você estude bastante essa, né? Não adianta se aventurar em muitas, tá? 2 ou 3 está bom, né? Mas em especial a abertura italiana, que hoje tem sido bastante jogada, e também como defesa para a italiana, ou pelo menos para a ideia de E4, a siciliana, que não é o que eu vou mostrar aqui agora. Mas quando você vai jogar, você deve pensar sempre em dominar esse centro aqui do tabuleiro. É um centro pequeno, não pode pensar até num centro maior, em uma área maior que deveria ter suas peças controlando. A questão é sempre que peças que eu coloco aqui, né? Em geral, nós jogamos com cavalos e bispos e os peões dando apoio, né? Em geral, é assim que funciona. Então, no começo do jogo, o mais comum, eu diria assim que o mais indicado para quem está começando é fazer o básico E4, né? Lembrando, coluna E4, linha 4. Tá? Então, essa coordenada E4. Em geral, o adversário vai responder dentro da mesma ideia com E5, né? É a resposta daí das mais comuns que tem para E4. Se fosse a siciliana, no caso, seria uma jogada aqui, mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Nesse jogo que eu vou demonstrar, em busca de uma briga pelo centro, a pessoa joga D4, né? E aí você pode pensar assim, né? O adversário agora ele vai capturar, ele poderia capturar, né? Ou simplesmente deixar aqui e buscar fazer alguma outra jogada. Mas qual que é a vantagem e desvantagem de você pensar numa captura aqui?
E isso você tem que considerar sempre que vai fazer uma jogada, né? Por que que você vai fazer a jogada? Que vantagem ou prejuízo vai ter daquela jogada? Ou seja, né, se para toda ação uma reação, né? O que vem depois? A questão é que se ele captura aqui, é possível já recapturar de dama, né? Em geral a dama não joga tão cedo, mas é possível, e já praticamente perdeu o centro do tabuleiro, né? Pelo menos nesse começo de jogo, que acabou dando já uma pequena vantagem aí para as brancas. E por conta disso, o mais comum é você defender ou fazer tentar bolar alguma ideia aí que possa sustentar esse peão pelo menos por algum tempo. Mas neste caso aqui, o adversário resolveu capturar o peão. Tá? Vamos seguir nessa linha de exemplo. E poderia já retomar, né? Mas eu vou mostrar com uma outra linha, que ao invés de já retomar imediatamente o peão, né, eu vou continuar fazendo uma preparação. Então, que seria CF3, CF3, ou cavalo para a coluna F, linha 3. Tá? Então, quando você segue CF3, percebe agora que você também está atacando com o cavalo aqui, né? De acordo com aquele L. Agora tem duas peças, a dama e o cavalo estão atacando esse peão. Se ele continuar a trajetória dele, é possível retomar de dama ou até de bispo, que já está guardando essa casa aqui, ou simplesmente, se ele ficar por aqui mais um tempo, se retoma esse peão. Né? Nesse momento, as negras jogam, né, com CF6, ou seja, cavalo, coluna F, linha 6, fazendo então um contra-ataque neste peão aqui. O comum aqui, né, é se fazer a defesa trazendo o cavalo para cá, né, para esta posição C3, que daí defenderia esse peão de uma eventual captura. A questão é que se ele capturar agora, você retoma aqui de dama, né, e já atacando o cavalo. Então é uma das ideias que se tem. Claro, tem sempre vários outros golpes, outras situações que você pode ir preparando, né, ou simplesmente até deixar de capturar o peão e trazer a dama, né, aqui para essa posição, né, de E2, cravando o cavalo, assim, pedindo que ele saia, né, caso contrário seria um cheque descoberto no rei, né. Então há muitas ideias a serem trabalhadas aí, né. Nesse caso aqui foi jogado, né, o bispo em C4, né, largando aquele peão ali, preparando já um ataque, né, numa casa que é sempre muito visada, né, que é a casa F7. Esse é o bispo que basicamente configura a abertura italiana que eu falei. Sempre vem para cá, o bispo sai aqui e vem parar aqui na casa C4. Né? Em geral, esse cavalo está aqui em C3, mas por conta desse peão não dá para sair com o cavalo agora, né, já que seria com certeza capturado pelo peão nesse momento. Né. Nesse momento aqui, as negras fazem, né, cavalo C6, né, agora sim colocando uma proteção no peão. Né, acabou que agora não... pode não ser tão interessante tomar o peão, porque seria cavalo toma, dama toma, e ficou tudo igual. Como vantagem, é claro, as brancas teriam o controle do centro. Né? Vamos só demonstrando, se acontecesse seria mais ou menos assim, as brancas estão com um bom controle do centro, estão com uma boa situação aqui para continuar o jogo. Não tem nada ganho, mas tem aí uma boa vantagem que tem, nesse momento pelo menos. Mas não é o plano agora. O plano agora é fazer uma coisa chamada roque. O que é o roque? Roque nada mais é que pegar o rei. Vamos pensar nos castelos antigos. Você vai pegar o rei, andar 2 casas para o lado, a torre passa por cima dele. E agora ele está escondido atrás da muralha do castelo, provavelmente
numa passagem secreta, em algum cantinho secreto do castelo, está bem mais protegido. E com isso também já está agora liberando a torre para sair jogar aqui também, né? Era para funcionar uma seta aqui, mas ela não quer funcionar de jeito nenhum. Meu mouse acho que não está legal. Bom, enfim. Então, pelo menos agora já liberei a torre e ela vai ser importante aqui no jogo, nessa posição. Tá? Nesse momento, então, as negras acabam jogando, né, agora com... vão se preparando também aqui. Elas vão jogar bispo E7. Né? Tá pensando possivelmente porque uma das possibilidades aqui é trazer a torre aqui para E1, já dando e atacando o cavalo e dando descoberto no rei. Então, ao jogador de negras perceber que tem um ataque chegando aqui, né, ele já tratou de fazer uma proteção, né, de criar aí um tipo de escudo. Não considero a melhor jogada, apesar de numa análise que eu fiz, demonstrava ser essa útil no momento, né, mas nós vamos ver no futuro o que acontece com isso, né, se vai ajudar ou não, se for uma boa escolha. Né. Em geral, se não tivesse feito o roque, esse bispo viria atacar aqui dando cheque já, que especialmente com esse peão aqui, né, se não tivesse feito o roque, o rei estaria aqui. Eu vou até voltar a jogada para entender como seria o mais, digamos que faça sei lá, uma outra jogada aqui, era possível vir já dando cheque, o cavalo não poderia vir aqui cobrir, teria de vir numa outra posição, né, e criaria aí uma série de complicações. Né. Mas aqui, então, seguindo o que nós estávamos fazendo, né, o bispo veio proteger aqui em E7. Né. Nesse momento, né, as negras vão jogar agora, né, vão fazer aqui a captura, né, do peão, né, as brancas, aliás, né, vão aproveitar e começar a fazer a captura do peão com o cavalo capturou, dama capturou, né, recapturou o peão, e as negras vão jogar com D6. Né. Por que D6? Aqui uma das ideias é liberar o bispo, essa saída do bispo, também liberar uma eventual saída da dama, dar uma casa para o cavalo, caso ele precise vir, esse cavalo precise vir aqui, ou precise não necessariamente ter que voltar para a casa dele, porque já está entendendo que vai ter um ataque aqui. Então tem uma série aí de situações que você analisa quando vai jogar e tenta pôr em prática. Às vezes você consegue ver mais adiante as consequências de uma jogada, às vezes passa alguma coisa, né, você deixa passar alguma coisa. Né? Mas nesse momento, como eu já disse, as brancas já estão melhor desenvolvidas no jogo, né, já fizeram o roque é algo que deve ser feito o mais breve possível, claro, avaliando as condições do jogo, né, já estão com melhor controle do centro aqui do tabuleiro, né, enquanto que as negras estão um pouco mais recuadas, não desenvolveram tão bem ainda. Claro que ainda não tem nada a ganho nesse jogo aqui. Né? Um erro pode botar tudo a perder. Né? Nesse momento, né, as negras fazem um lance F4. E esse lance é um lance que traz aí uma série de perigos, aí já mais ou menos mostra que o jogador de negra já estava entendendo o que viria a seguir e por isso até colocou esse peão aqui em D6. Porque a ideia aqui provavelmente é trazer, né, de brancas. Você já estaria pensando em levar o peão adiante, atacando o cavalo, seria tomado, retomado, né, tudo bem, deixaria uma dama uma pela outra ali, mas né, vamos ver como se segue aqui. O jogador de negras, então, ele joga B6,
né? Aqui são duas situações, né? Duas ideias, né? Apoiar, quem sabe, um ataque na dama, né? Com esse outro peão, liberar o bispo, né, de casas brancas aqui também, caso ele precise sair aqui por um outro lado, né? Então, esse faz parte dos planos aí. E o jogo continua, então, como já planejado, com E5, né, atacando o cavalo, né? Mas o jogador de negras aqui, ele toma uma decisão diferente, né, daquela que a gente pensava, que seria o capturar simplesmente aqui, o outro capturaria e no final teria de sair com o cavalo, ou não sai com o cavalo e toma simplesmente a dama aqui, né, também poderia não capturar o cavalo e tomar a dama lá, né, a hora assim que ficasse dama cara a cara. Mas ele faz uma jogada bem diferente, que avança aqui avança o peão para D5, né, atacando o bispo e bloqueando a dama. Então ele entrar. Se tomar o cavalo, o bispo, está tudo bem, né? São trocas, os dois têm basicamente o mesmo valor. Esse bispo está muito forte aqui, ele está muito chato aqui nessa posição, está, né, atrapalhando bastante. Uma vez que ele saia daí, mesmo que perca o cavalo ali, né, assim que cair o cavalo, tomaria o cavalo de bispo já atacando a dama, né, e seria uma condição interessante. Ou se a dama retomar ali também, né, o peão do lado, né, mesmo assim ainda tomaria lá, retomaria o peão e estaria tudo bem. A questão é que o jogador de brancas daí parte para a agressividade mesmo e anda mais uma casinha, né, e vai para B5, dando cheque. Lembrando, cheque é quando você ataca o rei e ele tem condições de escapar, ele tem alguma rota de fuga, né? Eu coloco sempre assim que ao sofrer um ataque ou ao dar um ataque, pense sempre em 3 letras Cs, né? Primeiro é capturar, cobrir e correr. Deixe a covardia sempre por último. Capturar. Dá para capturar esse bispo que está atacando aqui? Alguma peça consegue capturá-lo agora? Não, nesse momento não, né? Dá para cobrir. O que é cobrir? É colocar um escudo, colocar alguma coisa entre quem está atacando e o rei. Um detalhe interessante, sempre que o ataque for de cavalo, não tenha cobertura. Cavalo, ou você captura o cavalo ou você foge. Não tem como cobrir cavalo, tá? E se for um ataque lado a lado também não dá, né? Só capturando ou fugindo. Nesse caso, a defesa foi com o bispo, né, em D7. E aqui está, de uma certa forma, tudo bem, né? Se tomar, né, a dama toma ou o cavalo toma, seria de preferência o cavalo, já que ele sairia do ataque, continuaria atacando, e se o peão andasse mais um atacando, melhor ainda o outro peão retoma, ajudando na proteção desse peão aqui ainda, né? Então, é o que você tem que estar pensando durante o jogo, né? Mas neste caso aqui, né, segue-se o plano. Captura o cavalo, né, em F6. Faz-se a captura de F6, né, e faz-se a captura de bispo. O bispo vem fazer, ao invés de capturar aqui, né, o jogador resolve algo, um ataque malicioso aqui. E por que ao invés de capturar ele vem e coloca o bispo em C5? Perceba que agora, né, a dama está cravada aqui, ó. Ela não pode fugir porque cai o rei, né? Seria cheque, então ela está cravada, a gente chama de cravada, né? E o rei, como o rei não pode entrar em cheque, a primeira visão, a primeira ideia, puxa, perdi a dama, fiz besteira, perdi a dama. O detalhe, lembra que eu acabei de dizer,
quando você é atacado, né, não só no cheque, mas quando você é atacado, pense sempre nas 3 letras C. Capturar. É possível capturar esse bispo? Sim, é possível. O problema é que se ela captura, o peão recaptura, né? E aí o prejuízo continua, não é legal. Não. Nesse momento, você botou tudo a perder, né, o trabalho que tinha feito, aquele desenvolvimento. Né? Aqui nós já estamos aqui bem no meio jogo, né, no desenvolvimento já. Né? Para fugir não dá, não adianta vir para perto do rei, que tomaria do mesmo jeito, mesmo que a torre ou o rei tomasse, mas o prejuízo já foi. Né? E o que fazer agora? Né? Poderia colocar aqui em E3, dando um cheque no outro rei, mas daí volta para o mesmo princípio. Capturar, cobrir ou correr. Bastava que o bispo capturasse e pronto, está resolvido. E ainda captura dando cheque no rei. Porém, vamos lembrar lá, covardia, correr é o último recurso. Toda jogada ela tem que ser bem avaliada antes de decidir qual recurso vai ser. Às vezes a covardia é melhor. Né? Melhor correr hoje para lutar amanhã. Né? O covarde de hoje é o herói de amanhã, o que diziam. Mas como recurso, e o que foi feito aqui, o que passou, né, talvez batido pelo jogador de negras, é esse cheque da torre no rei. Basta uma jogada simples. Torre E1, né, torre coluna 1, coluna E, linha 1, né, cheque. Né, não tem ninguém protegendo, quem protegia o rei era o bispo. Bom, agora se voltar o bispo, salvamos a dama. É possível também colocar o outro bispo na frente. Não é possível, gente, ele está cravado aqui. Ele está cravado, então não é possível, só sobrou para defender ou a dama, mas tem um problema grande. Né? Por conta desse peão, a torre poderia tomar a dama com cheque tranquilamente, e o rei teria de fugir. Né? Já que o peão, lembrando, ele captura na diagonal. Então, e o rei, eu comentei no outro vídeo, pode capturar igualzinho, pode capturar qualquer peça. Porém, ao capturar ou ao se movimentar, ele nunca pode entrar em cheque. Tá? Ele nunca pode entrar em situação de perigo. Né? Seria uma jogada ilegal. Então aqui, que opção que sobrou? Né? A mais... Não tem mais barata, porque salvar o bispo, levando esse bispo de volta, né, seria a mesma situação. No caso aqui, não tomaria de torre, ou poderia tomar de torre, já dando cheque, né, seria obrigado a tomar de dama ou tirar o rei de qualquer maneira, né, e a complicação é grande. Mas o jogador de negros aqui tomou uma decisão que é retirar o rei, né, para F8. Uma decisão tomada. E aqui, infelizmente, a sequência forçada agora vai ser bem dolorosa para as negras. Porque simplesmente poderia já, né, continuar o ataque com a torre, inclusive, mas a jogada feita aqui é peão captura G7, né, F captura G7. Em geral, quando falamos peão e captura, nós só falamos de que casa foi capturando qual casa. Tá? Em geral, não se escreve, não se fala que o peão capturou. Porém, fala-se F capturou, G capturou, D capturou. É a casa que o peão estava e qual ele capturou. As outras peças a gente pode colocar assim também, mas em geral dizemos quem foi a peça que capturou o quê. Tá? E nesse caso a captura vem com um cheque, né, além de um ataque na torre. Nós chamamos isso de garfo, né, chamado de garfo aqui, ou um duplo, né, porque é um cheque e é um ataque na torre.
O interessante é que o rei não pode voltar para cá, né? Ele não consegue voltar, né? Porque está cravado aqui, entraria em xeque. Eu gosto muito, inclusive, que os alunos comecem a jogar xadrez por um tabuleiro virtual, né? Por no caso aqui, um site que nem o Lichess, que eu estou usando, é excelente, ou chess.com, ou algum software de xadrez, que em geral ele já bloqueia jogadas ilegais, né? Não pode capturar também por conta da dama que está aqui, ó, né? Protegendo aqui o peão, então não é possível o rei capturar quem está atacando, né? Não dá para pôr ninguém na frente, como eu disse, né? Que quando o ataque é mano a mano, né, muito de perto, não tem como pôr uma proteção, né? Então só restou aqui nesse caso, de novo, só restou, né, no outro caso era decisão, mas nesse caso só restou a covardia, que é a fuga, não tem mais outra solução. E como eu estava dizendo, é muito legal, é muito vantajoso começar a aprender pelo celular ou por um aplicativo no computador, porque ele já te ajuda com alguns lances, né? Ajuda a não fazer, por exemplo, uma jogada ilegal que às vezes no tabuleiro físico o professor tem que ir lá e estar atento. Se põe meia dúzia de garotos jogando em meia dúzia de tabuleiros, né? Quando você volta, você descobre que alguém já deu cheque, o rei já saiu do tabuleiro, né? Já aconteceram algumas coisas que não deveriam. Bom, nesse caso aqui, né, agora só resta uma única coisa a fazer, né, que é finalizar o jogo, né? Você vai tomar aqui agora a torre, perceba que o peão será promovido, né? E claro, a primeira escolha lógica é a dama, mas também era possível escolher torre nessa situação aqui. As únicas duas peças que não seriam xeque-mate agora seria escolher o cavalo ou escolher o bispo. Aí não seria o xeque-mate, mas não seria agora também, né? Na próxima jogada seria. É possível, vamos fazer, depois eu volto. É possível escolher o bispo. O rei não pode tomar, porque o bispo está protegido pela dama, né? Ele não consegue tomar. O rei não consegue fugir aqui, não é possível. Na verdade, é possível ir para lá, né? Fugir ali para o lado, só. Mas aí viria a dama aqui. Não, perdão. Nesse caso aqui, você teria de levar as outras peças, né, para poder finalizar o seu jogo. Então, não funciona, né, a promoção para bispo. E se promovesse para cavalo, né? Mesma situação, não pode tomar o cavalo, não pode vir aqui, mas como a dama não pode sair de lá, né, digamos que o rei, na verdade, aqui nem precisaria fugir também, não nesse momento, né? Não nesse momento. Promove lá e simplesmente tomaria aqui também, já com cheque, caiu a dama e a coisa ficou muito ruim para as brancas, né? Desperdício. Então, para cada jogada que você vai fazer, você avalia qual que é a melhor situação. Aqui, realmente, ou torre, porque a torre ataca na diagonal, torre seria checkmate, acaba o jogo, né? Ou você pode promover para a dama, que também é checkmate, e acaba o jogo, né? Porque não dá para tomar, não dá para fugir, não tem o que fazer, né? Aqui simplesmente acabou o jogo. Então, o que nós aprendemos aqui? Depois de ver como as peças se movimentam, aqui foi possível ver as peças trabalhando aí bastante. Conhecemos o roque, no caso o roque menor aqui, né? Tem o roque maior que é para o outro lado. Para fazer o roque é necessário que não tenha nenhuma peça entre o rei e a torre, e nem o rei e nem a torre ainda estejam movidos, né, tenham se movido em alguma situação, e no movimento do roque o rei não passe por nenhuma casa que esteja sendo atacado e não termine nenhuma casa que esteja sendo atacada. Tá? Então, essas são algumas regrinhas para se fazer o roque, né? As brancas nem terminaram de desenvolver as suas peças, né, já
já aproveitou-se de uma situação e seguiu atacando e funcionou o ataque. Eu recomendaria que vocês olhassem, anotassem, refizessem esse jogo várias vezes e começassem a olhar onde começa a dar errado esse jogo, né, para as negras, onde ele começa a dar errado, né, já que até uma parte dele, até a quinta ou sexta jogada, ainda estava bem jogável, né? Depois, quais foram os erros cometidos, né? Como poderia ter salvo esse jogo, que outros caminhos poderiam ter dado para esse jogo. E a partir daí você começa a abrir a mente, a ver diferente o jogo, conseguir, que nós chamamos aí de uma visualização das possibilidades, né? Tudo que você vai fazer, seu adversário também vai fazer algo, né, contra o que você está fazendo, ou ele também está planejando algum ataque a você. Então você tem que atacar sempre, defender sempre, né, buscando e buscar sempre alguns princípios, né, que é o princípio da atividade, ver se suas peças estão trabalhando bem, se elas estão conseguindo ter o propósito delas, que é atacar e te ajudar em alguma defesa. Apesar que nas brancas, essas peças aqui ficaram sem nenhuma atividade, né? No princípio da atividade, elas não serviram, é que não foram necessárias, né? O princípio da peça menos ativa. Quando você vai trabalhando aqui, você vê qual peça que não está funcionando bem, que não está trabalhando muito, podia se mexer mais, que daí você vai colocá-la também, né, para trabalhar ali, vai tentar pensar se ela está realmente onde deveria estar, se pode ser melhorada, se teria uma situação mais interessante para ela. O princípio da máxima atividade seria buscar sempre uma situação que te dê muita vantagem no jogo. E foi o caso aqui, inclusive da posição da dama aqui, quando já estava aqui, a torre veio buscar a atividade aqui que funcionou. Aquele peão trabalhou com máxima atividade, né? O peão de E4 aqui foi a figura essencial do jogo. Não só ele, como a localização da dama, né? A diagonal que ela ocupou aqui, né? Mas como suporte do peão tivemos aqui o F4 também, onde, de novo, se tivesse a corrida captura ali, né, e provavelmente as trocas das damas lá naquele começo, ao invés de tentar atacar o bispo aqui simplesmente, bloquear a dama, né, teria sido um outro jogo. Quem ganharia? Bom, aí depende de quem acertasse mais jogadas ou quem errasse menos. Manter sempre o princípio do centro, né, ter o domínio, já que em geral as pessoas consideram o centro essas 4 casinhas, né, mas é legal olhar um pouco mais amplo, um centro um pouco maior, porque todas as peças terão de passar por esses caminhos, né? Vocês perceberam, o peão passou por aqui, terminou no canto, mas ele passou por aqui. O bispo que começou dando cheque, né, passou nessa área aqui, nessa linha. O peão que estava do outro lado foi atacado, os cavalos aqui, eles passaram por esse centro. Então quem acaba dominando o centro acaba levando realmente boa vantagem no jogo e sustentando o último princípio, que é o princípio do ataque. As brancas estiveram praticamente o tempo todo no ataque, né? Deram algumas chances para as negras ali, as negras podiam ter feito o jogo diferente, podia ter tido resultado diferente, mas nessa demonstração, né, claro, ela teria de ter falhas, porque eu tentei mostrar aqui, preparei ela para mostrar não só uma vitória com checkmate, que é onde o rei não tem como escapar, como a promoção do peão funcionando também. Bom, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, né, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí que querem aprender um pouco mais de xadrez, estude as aberturas, né, tem muitas aberturas, tem muitas armadilhas. Armadilhas é legal no começo, depois começa a deixar de ser legal, porque em geral você cria um prejuízo pessoal para tentar em busca de uma conquista, né, e acaba com jogadores avançados as armadilhas não funcionam bem, tá?
mas estudem aberturas, recomendo, né, que pesquisem, me procurem, conversem sobre, né, a abertura italiana, que foi o princípio que nós começamos, pelo menos esse jogo. Né, as defesas aí tem desde a siciliana, que eu já falei no começo do jogo, não demonstrei, mas falei, né, a defesa francesa e outras defesas aí que vão ajudar cada uma para uma situação, e daí as ideias do jogo, né? Daí como é que cada abertura, que ataque cada abertura propicia, que defesa cada abertura propicia, assim como a parte das defesas, quem está de negras em geral começa na defesa, então o que é melhor para se jogar em cada situação, ok? Então vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado você um pouquinho aí, né? Não sou mestre em xadrez, não sou apenas um entusiasta, né, que venho aqui trazer aí algumas dicas, algumas ideias e ajudar, especialmente quem está querendo, que está começando a aprender esse jogo fantástico que é o jogo de xadrez. Até mais!